muito bem-vindos ao nosso canal Metafísico. Hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um filme de conteúdo histórico e reflexivo. Chama-se A Sombra de Stalin. A nossa conclusão, nós podemos dizer assim de antemão, é: o socialismo, seja ele qualquer tipo for, ele não vai cair por força militar, como a grande maioria imagina, né? Se baseando, obviamente, na chamada movimento do marxismo cultural, ok? Já dentro desse movimento de Stalin, né, o socialismo clássico ou científico, ele de fato cai por força física, né, por guerras, né? Sim. Porém, o que nós estamos entendendo hoje, né, dentro do marxismo cultural, ele nunca vai cair por força militar. Ele vai cair quando a verdade for dita. E essa verdade deve ser dita pelos próprios canais corrompidos de até então. Então, vocês vão perceber aqui, e eu vou explicar a vocês. Por exemplo, TV, revistas, jornais, televisão, rádio, todos esses canais de comunicação estão com interferência, estão corrompidos, estão totalmente distorcidos, né? Estão vendidos a uma utopia que não existe nem na própria linguagem. Mas esses canais que foram criados por nós caíram nas mãos erradas. E aí, dessa forma, nós deveríamos conquistar esses espaços para poder, de fato, propagar a verdade e, assim, extinguir essa doutrinação socialista que invadiu todas as instituições sociais que você puder imaginar, certo? Bem, a partir desse filme, que eu indico a vocês, caso não tenha assistido, se assistiu, deixe no comentário o que vocês acharam, tudinho, e a gente vai poder conversar um pouquinho, certo? Eu vou fazer um breve resumo do filme e depois fazer uma reflexão, uma aplicação, para poder entender aqui o nosso objetivo, tá bom? E se você gostar desse conteúdo, se inscreva, caso não for inscrito, compartilhe e deixe aí o seu like, tá bom? Que isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas, né? E a gente conta com a ajuda de vocês nesse sentido. Bom, o filme A Sombra de Stalin, eu assisti faz um tempo já e até tinha esquecido e não trouxe aqui no canal, mas esses dias eu me deparei com um texto no Instagram e decidi comentar aqui com vocês, tá bom? Então, esse filme vai contar a história de um jornalista que é um filme baseado em fatos reais, né? Um jornalista que teve a ousadia, teve a coragem, teve a determinação. E ele pagou o preço, de certa forma, né? Por quê? Porque ele encontrou a verdade, né? Ele vai, nessa missão que ele teve, ele vai revelar ao mundo uma das maiores atrocidades do século XX, o chamado Holodomor, a fome criada pelo regime soviético que exterminou milhões de ucranianos. Então daí dá para você já perceber o quão nefasto é o sistema socialista, seja no passado e no presente. E a gente vai ver aqui, se você já viu o filme, né, também, que há uma diferença, né? E essa diferença vocês vão perceber, e mesmo que haja essa diferença, né, mas o perigo ainda é o mesmo, o perigo é extremamente iminente, tá bom? Então, veja bem, diferente da propaganda triunfalista ou evangelista que inundava o Ocidente por volta da década de 30, o jornalista chamado Jones descobriu que a utopia, a doutrinação socialista era sustentada não por igualdade, por justiça, por verdade, por uma ideia razoável, uma ideia racional, não é muito menos por uma questão ética e moral, mas por uma estratégia, por uma espécie de máquina de censura, por uma estratégia de censura, uma estratégia de terror, de pânico, de mentira, de enganação, de fraudes. E a mesma coisa é hoje em dia, ok?
Veja só, no início do filme da história, né, Jones é um jornalista determinado a compreender como Stalin conseguiu financiar o enorme crescimento industrial da antiga União Soviética. Então, preocupado em entender de fato como aconteceu, ele ficou intrigado por encontrar certos relatos contraditórios. Então, ele, né, por causa da sua razão, decide ir pessoalmente a Moscou e investigar. Veja o perigo. Você encontra fatos que estão contraditórios, e para encontrar a verdade, você vai ter que ir no campo inimigo, que é em Moscou, né, que hoje é a atual Rússia, que antigamente era a União Soviética. Né? Então ele vai no campo do inimigo pedir para morrer. Na verdade, você dá murro em ponto de faca. Foi justamente isso aí que aconteceu. Ele pôs a sua própria vida em risco para descobrir a verdade. E nós, pomos a nossa vida em risco para descobrir a verdade? Ou apenas somos manipulados por tudo e por todos? Eu espero que nesse filme e nessa meu vídeo você consiga entender a sua missão, entender o nosso objetivo aqui, que de fato é restaurar todos os canais de comunicação, certo? Em poder assim extinguir a sombra de Stalin, do socialismo, né, como um todo, que agora está em todos os sentidos muito maior e mais poderoso, de certa forma. E ele vai para Moscou, pessoal, muita coragem, muita fé, para investigar, para entender de fato o que aconteceu. Será que ele estava enganado ou estava sendo enganado? Né? Ele tinha cometido um equívoco. Ele vai descobrir no final do filme, né, na verdade, já quando chega em Moscou. Então, ao chegar na União das Repúblicas Socialistas, ele já percebe que o ambiente é teatral, o ambiente é um circo, é uma palhaçada, é uma montagem, é uma maquiagem, é uma máscara. Então, existem jornalistas estrangeiros, eles são controlados, vigiados e alimentados com roteiros oficiais. É a mesma coisa hoje em dia. Você abre a sua TV, né, e bota uma informação que, de certa forma, te atinge de uma forma ou de outra, né, seja econômica, seja ética, seja espiritual. Então, essas pessoas que comunicam uma situação, dependendo de onde está vindo, está extremamente corrompida, assim como foi na época aí do jornalista. Por quê? Os jornalistas são controlados, eles são vigiados, né, porque eles não podem dizer nem tudo que está no script, porque as pessoas vão reagir, as pessoas vão de encontro, as pessoas vão querer sair do engano, né? Então, a imprensa soviética, junto com correspondentes ocidentais, comprometidos por uma doutrinação ideológica, eles criam e fabricam uma imagem de um paraíso dos trabalhadores. Olha aí, já deu para entender, né? Então, o que acontece aqui no Brasil, enquanto o braço direito quer criar memes, né? São mais idiotas do que a turma da esquerda, porque a turma da esquerda, o braço esquerdo, são mais inteligentes para o mal, obviamente. E a turma esse braço direito não serve para nada, porque também está rendido a uma distorção que o cegou, né, ou levou a buscarem, na verdade, uma falsa justiça, né, e a odiar a si próprio. Estão extremamente furados e de nada serve esse braço direito. Acho que vocês estão entendendo a minha figura de linguagem, tá bom? E o que de fato importa? Qual o braço que importa? Jamais o braço esquerdo, muito menos o braço direito, porque ambos estão levando o povo ao extermínio mental. O que de fato importa, que você vai entender aqui, é a verdade, que não está e nunca esteve na esquerda, muito menos está agora na direita, porque ambos eles vão servir como papéis que lá na frente vão sair do verdadeiro eixo. Né? Haja vista, o braço esquerdo já está fora do eixo, nunca entrou no eixo, mas a própria direita, o braço direito está extremamente fora de uso. Entenda agora, tá bom? E, portanto, o que importa aqui é a verdade histórica e o que nós podemos entender, de fato, não ser enganados nem por um e nem por outros. Então, jamais devemos acreditar nesse país de trabalhadores. Isso não existe, tá bom? Nós devemos na verdade, contestar, questionar, tá bom?
Mas o jornalista desconfia do que é apresentado pela mídia, pela imprensa, né, pelos jornalistas, né, pelos juízes, pelos altos cargos, pelos poderosos, pelos grandes médicos que conseguem ressuscitar mortos. E você desconfia dessas pessoas ou apenas acredita em Papai Noel? Espero que você não acredite, né? Então ele foge do controle policial, Jones, né, que é o jornalista, e embarca clandestinamente, né, para a Ucrânia e chega, né, e se depara com uma tragédia horrível. Aldeias despovoadas, pessoas morrendo na rua, canibalismo, crianças sendo forçadas a pedir por socorro. Então ele entende aquele terror que o regime havia confiscado, né, toda a produção de alimento, condenando milhões à fome, tudo em nome do partido, da ideologia do progresso socialista. Então, é o que ocorre ainda hoje, mas não, talvez não nessa mesma proporção, obviamente. E é triste ter isso acontecido no passado e espero que isso não aconteça hoje no mundo atual. Mas não é difícil, porque as pessoas hoje não estão nem mais aí para nada, estão apenas querendo passar tempo, né? Isso aí já é uma, uma porta aberta para o inimigo trabalhar. Então, quando ele volta ao Ocidente, o jornalista Jones, ele é sabotado pela própria imprensa aliada à ideologia soviética. Isso acontece no filme e isso acontece hoje em dia. Basta você ver a manipulação, a máquina que é produzida hoje em dia em torno disso. Não é fácil se livrar disso. Somos bombardeados 24 horas por essa tentativa de sabotagem. Por quê? Eles procuram negar, procuram relativizar e distorcer as denúncias, os fatos, né? Cada um agora acha que tem a verdade, cada um tem a sua opção. E diante da miséria, da fome, do desespero, do terror, da morte, não existe opção. Ou é verdade ou não é verdade. Mesmo assim, o jornalista insiste, mesmo sendo sabotado, né? Ele expõe fatos, enfrenta os poderosos e pega um alto preço pela verdade. Hoje, as pessoas hoje, elas estão, vamos dizer assim, acreditando que as eleições vão resolver alguma coisa. As pessoas acreditam que os militares vão resolver alguma coisa. As pessoas hoje acreditam que o SUS vai resolver alguma coisa. Os novos policiais concursados vão resolver alguma coisa, né? Mais prisões vão resolver alguma coisa. As pessoas acreditam em fantasias. As pessoas deixaram de acreditar, na verdade, na própria realidade. Por isso que os poderosos não são assim desfeitos. Mas o exemplo de Jones deve ser uma figura, deve ser aquilo que nós deveríamos entender para nossas vidas. Ir atrás da verdade, custe o que custar. Mas as pessoas até tentaram fazer isso, porém, ou elas morreram, ou elas foram tão humilhadas que nada que dizem hoje em dia servirá para nada. Ou, no mínimo, é o pior da situação, elas passaram para o lado do mal. Mas estou trazendo para vocês uma história, um episódio da época que possa te motivar no sentido de te dar uma missão, te dar, ou pelo menos te resgatar, né? Ou pelo menos fazer você descobrir qual é a sua missão, certo? Diante desse cenário, porque esse cenário não está fora de nós, está dentro da nossa sociedade, mas não é somente o socialismo, são outras ideologias que têm outras cores, têm outros líderes e têm outras formas de nos convencer a acreditar em algo que não é real, tá bom? Então, que isso seja um exemplo para vocês perceberem cada vez mais que existem vários starings de outras formas, de outras maneiras pelo mundo todo, dentro das escolas, da faculdade, das igrejas, das religiões. Existem homens como Stalin, como socialismo, tá bom? Então, o que cabe a nós é
expor os fatos. Bom, espero que vocês tenham entendido esse ponto aí. Então, o filme, gente, ele mostra, né, a dura realidade. A verdade é sempre perigosa para os regimes baseados em mentira. Basta você chegar assim, e se botar no seu... Se você tiver muito seguidor, né, obviamente, meu canal não tem muito seguidor, então não vai nem fazer cócega, né, não vai nem mexer, não vai nem sequer dar um sopro. Mas se eu tivesse milhões de seguidores, eu dissesse assim, olha, as eleições devem ser contestadas. Ah, meu amigo, a minha vida ia virar um inferno. A minha vida ia virar um inferno. Entendeu? Ia ser fabricado várias narrativas, né? Poderia ser preso, como já aconteceu com outras pessoas. Eu já vi juízes aqui do Brasil saírem, uma juíza sair do Brasil por conta disso. Entendeu? Porque ou você se rende a, ao jogo deles, ou você paga o alto preço. Tá bom? Então, A Sombra de Stalin mostra não apenas um triste capítulo da história do mundo, mas a estrutura como agiu aquele socialismo clássico ou científico e do qual estamos hoje, que é o marxismo cultural. É a mesma coisa, mas tem uma pegada um pouco diferente. Então, ele só funciona mediante mentiras, falsificações, propaganda e ocultação profunda da realidade. Não é acidente, não é erro, não é exceção. É um método deles. Pena que muitos, os que querem resgatar o mundo, pelo menos o mundo cultural, não entendem o método deles, tá bom? Então, a esquerda ideológica, desde Stalin até os modelos assim atuais, né, contemporâneos, sempre construiu a sua força de controle sobre falsas narrativas, falsos discursos, falsos números, né? E para isso, inevitavelmente, por uma dominação excessiva da comunicação. Então, veja bem, o que você faria se você fosse um dono de jornalismo, de uma revista, de uma rádio, e tivesse precisando de dinheiro, e chegasse uma pessoa para te dar milhões de reais para fazer, contar uma mentira? Obviamente, a maioria das pessoas iriam aceitar o dinheiro para contar mentira, né? Porque, assim, não é machucar nem você nem ninguém. Apenas assim, é uma mentira. Mas depois ia ser passado com verdade. Então, a maioria das pessoas, dentro dessa perspectiva, ia aceitar o dinheiro, né? Outras não, obviamente. Então, já quase finalizando aqui nosso comentário do filme, da reflexão aqui para vocês, obviamente que a dominação maior é na comunicação, depois você vai ter dominação excessiva na religião, na falsa religião. Então, os jornais que repetem o discurso oficial do governo, rádios que exaltam, um falso líder, as TVs fabricam a felicidade obrigatória e também enganosa, e os intelectuais fecham os olhos para o sofrimento real, para o encontro da realidade também. Vive agora em uma caverna aprisionada e chama a era de céu. Artistas que pintam a miséria como virtude. Então, tal como no filme, cria-se o céu na terra nessa propaganda, enquanto se ergue, na verdade, um inferno, pelo menos, vamos dizer assim, o palco para o diabo trabalhar, aqui nas ruas, nas prisões e nas vidas das pessoas. A mentira é uma arma extremamente poderosa, né, das trevas, né? Mas a verdade é a única espada que fere o inimigo. Então, quando Jonas decide revelar o que viu, ele sabia de tudo que poderia acontecer com ele de mal, certo? Porque está diante de psicopatas, como estamos hoje no Brasil, tá bom? Nos Estados Unidos, em Israel, tá bom? Obviamente são aspectos geográficos e geopolíticos diferentes, mas às vezes a mesma intenção é a mesma, certo? Então ele não faz apenas como jornalista, o caso aqui do personagem, né, do filme, não é só porque ele é jornalista, mas porque ele tem essa ideia de que há algo errado no mundo. Então ele age como alguém que entende que a verdade é importante, mesmo quando o mundo não parece não estar nem aí. Então Jones enfrentou o governo, elites intelectuais, pelo menos do mal, diplomatas, agentes secretos, assim, pessoas que tinham a capacidade de acabar com a vida dele na mesma hora.
no mesmo instante, e até os próprios jornalistas. Então, assim, esse filme é interessante porque ele te dá assim a possibilidade de você encontrar a verdade, independente de você esteja ou de quem você for, porque ele, assim como nós, não tem proteção. Você acha que a polícia hoje em dia, dentro desse governo socialista, ela está para nos proteger? Não, meu amigo. Ela está para proteger as pessoas que não fazem perguntas. Mas se você fizer perguntas, esses homens cheirosos, engravatados e com armas no pulso, que ficam aí passeando de carro, fazendo a força de alarme, vai te prender, vai te executar, vai te fazer algum mal, porque estão rendidos a uma pauta ideológica. Então, Jones enfrentou todas as circunstâncias para, graças a Deus, a gente encontrar a verdade. Se ele não fizesse isso, estaríamos enganados também. E o que seríamos de nós? Mas um objeto na mão desses poderosos, quem seria de você? Então, assim como ele, que não tinha proteção, ele não tinha proteção, ele não tinha partido, ele não tinha nem estrutura direito, tá bom? Mas ele fez algo. E assim eu entendo que eu também estou nessa mesma pegada. Eu não tenho proteção do governo, da polícia, de ninguém. Eu não tenho partido, não tenho uma estrutura muito boa para produzir vídeos, uma rádio, enfim. Mas estamos aqui, mesmo que um pouco distante de vocês, estamos aqui produzindo algo que seja útil para vocês. Ou pelo menos interessante, tá bom? Ou que te dá uma coisa para você pesquisar e se aprofundar. Então, o que nós temos que ter diante dessa situação? A fé, a coragem, a racionalidade diante de sistemas semelhantes ou dissemelhantes, como a soma de Stalin. Bem, essa é a ideia que nós precisamos ter hoje, né? Se antes pessoas morriam de fome, hoje morrem de sanidade ideológica, seja tomada direita e seja tomada esquerda. Por quê? Esse pessoal, hoje todo, eles se reúnem, pessoal, em nome do dinheiro, certo? Independente. Eles são comuns nisso, em nome do dinheiro. Mas o que difere deles é que a direita não quer se corromper. A esquerda quer corromper tudo. Aí se difere, né? Mas hoje as pessoas estão sem sanidade. A insanidade ideológica ocupou a racionalidade das pessoas. As pessoas estão carregando ídolos. A verdade não carrega ídolos. Era encontra a verdade, era encontra a realidade. Não é o ídolo que vai mudar tudo, não é uma pessoa, é a razão, ok? Então, se antes faltava pão, hoje falta sanidade. Hoje tem Bolsa Família, hoje tem Bolsa Vale Gás, Bolsa não sei o quê, certo? Porque faltava pão. Hoje tem esses cartãozinhos, né? Aqui onde eu moro, né? A maioria das mulheres são, assim, não a maioria, né? Obviamente, né? Mas se entregam, né? O tráfico é maior e financiado agora pelo Bolsa Família. E aí? Não trabalham, não estudam e vivem na criminalidade. Então, é a extrema sanidade que está acabando. Então, se antes estarem produzindo a miséria, hoje muitos produzem confusão mental, invenção moral e manipulação emocional, baseado em drogas, em bebidas, em jogos, em falsos passatempos, em curtições. Então, a mentira mudou de forma, mas não de objetivo, né? Não de essência. Então, Jones, ele cruzou a fronteira proibida. Aqui você não pode passar, aqui você não pode questionar, aqui você não pode encontrar nada de útil para você. Mas Jones passou a fronteira proibida, né? Para enxergar, ou pelo menos para descobrir a verdade, o que ninguém queria ver, na verdade, né? Então nós também precisamos atravessar os muros dessas propagandas, das narrativas prontas, produzidas por discursos fabricados e buscar a verdade proibida. Será que seremos capazes de fazer isso ou não? Né? Então só a verdade tem o poder de dissipar esse tipo de inferno, o inferno da ideologia.
Então, A Sombra de Stalin é mais do que um filme histórico, é um alerta, é um símbolo, é uma convocação. Ele nos desperta, ele nos lembra que a ideologia que promete paraíso sempre esconde túmulos e cadáveres, que sistemas que falam de igualdade produzem miséria, que regimes que dizem libertadores são os maiores escravicistas, são as pessoas que mais escravizam a nossa consciência, a nossa liberdade, a nossa propriedade. E nos lembra de algo ainda maior, que a verdade é a única arma capaz de destruir qualquer tipo de mentira. A verdade é a luz que desmanta, desmascara, que desmantela a distorção da realidade. Então, a verdade é um antídoto contra a insanidade ideológica. Então, Jones precisava ter a coragem, ter essa fé, de olhar para onde ninguém estava olhando e falar aquilo que muitos hoje têm medo de dizer, têm medo de comprar. Então, termino dizendo aqui, como está aqui no vídeo, o socialismo não cai por força militar, dentro assim do marxismo cultural, certo? No marxismo científico, ele caiu por força militar. 64, década de 60 é um maior exemplo disso. Ok, mas hoje em dia é diferente. Não é a força militar, não é o disparo de um 38, de uma 12, de uma granada, mas é a própria verdade comunicada nos canais de comunicação. Aí sim, as coisas vão para frente, tá bom? Então, muito espaço aqui de vocês. Eu espero que você assista esse filme, entenda e assim a gente possa aí conversar um pouco mais sobre as ideias, né, os perigos também que Jones passou e que nós hoje estamos passando de uma forma um pouco diferente. Mas parece que tudo está apontando novamente para a fome, né, para o desespero e para o terror, que no final do poço o socialismo está aí enganando a mim e a você, tá bom? Até o próximo vídeo. Até breve, pessoal. Muito obrigado aí.